Livro dos Espíritos, Allan Kardec, segundo livro, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. O objetivo da encarnação da alma, materialismo. O objetivo da encarnação. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus a impôs a eles com o objetivo de fazer chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é a missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Questão 133. Espírito que, desde o princípio, seguir o caminho do bem, tem necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes, instruem-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldade e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles chegam mais depressa ao objetivo. Depois, as dificuldades da vida, frequentemente, são a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeição, menos tem de tormentos. Aquele que não é nem invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os mesmos tormentos que nascem desses defeitos. Da alma. Questão 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que reveste temporariamente o envoltório carnal para se purificar e se esclarecer. Questão 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. Ele é necessário para que possam se comunicar um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Questão 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório, repetindo-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, todavia, desde que o corpo cessar de viver, a alma o deixa. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois que essa união foi estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que une a alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência. Tudo o que desejardes, menos um homem. Questão 137.
O mesmo espírito pode se encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres diferentes. Vê em O Livro dos Médiuns, capítulo Poreidade e Transfiguração. Questão 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como princípio da vida material? É uma questão de palavras. Nós não a temos. Começai por vós entenderdes vós mesmos. Questão 139. Os espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? Não há contradição. Depende da significação das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Questão 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e prescindindo, assim, a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma, entendida como fluido vital. Se tem razão, se a entende o espírito encarnado, está errado. Dissemos que o espírito é divisível, ele transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Questão 141. Há alguma coisa de verdade na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É assim que se pode dizer que ela é exterior, mas não é, por isso, envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamas perispírito. O outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, germe e um núcleo, já o dissemos. Questão 142. Que dizer desta outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? O espírito não é senão um. Inteira na criança como no adulto. São os órgãos, ou instrumentos de manifestação da alma, que se desenvolve e se completa. É ainda tomar o efeito pela causa. Questão 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essa matéria. Há espíritos ainda com limitações que não compreendem as coisas abstratas, como, entre vós, com as crianças, há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem. É ainda como entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Preciso de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Questão 144. Que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões, frequentemente, não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso a entender como conjunto de espíritos devotados que dirigem as vossas ações,
no bom caminho os executais e que, de alguma sorte, são os prepostos de Deus junto de vosso globo. Questão 145. Como tantos filósofos, antigamente e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem chegado à verdade. Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna, prepararam os caminhos, eram homens e puderam se enganar por tomarem as suas próprias ideias pela luz, mas seus próprios erros servem para fazer ressaltar a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, nos erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. Questão 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita do corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, aqueles que sentem muito e cujas ações se referem à humanidade. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que converge todas as sensações. Aqueles que situam no que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou o princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Materialismo. Questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? O fisiologista narra tudo aquilo que vê. O orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar seu entendimento. Sua própria ciência o torna presunçoso. Penso que a natureza não pode nada ter ocultado para eles. Questão 148. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que querem fazer parecer, e os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões do que corajosos. O maior número deles não são materialistas senão porque não tem nada para encher esse vazio diante do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão apressadamente.